ministro do assunto ufologia e também ele é um contatado desde 2009. Cris? Tudo bem, Leandro Maktub, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Enigmas. Leandro, conta pra gente. Você disse que é contatado. Como que aconteceu esse contato? Conta rapidinho pro nosso internauta. Bem, primeiramente, boa tarde. Agradecer boa tarde, Leandro. A audiência, obrigado, Cris, obrigado, Kátia. Um abraço a todo mundo que está acompanhando aqui a gente. Bem, esse contato, como eu comecei, foi algo totalmente inesperado, porque eu sou uma pessoa do Rio de Janeiro que fui criado dentro do meio da religião evangélica, e esse fenômeno veio ao meu encontro de uma forma que eu nunca imaginei, porque eu tinha até um certo preconceito com o meio ufológico, com o meio esotérico, cujo qual hoje em dia eu trabalho, pesquiso, tenho contato, porque a religião me privou de algo que eu deixei anos assim para trás. Eu já tinha uma desconfiança em relação a alguns fenômenos que aconteciam, mas eu associava a outro parâmetro devido a estar preso à religião. E em 2009 aconteceu um fenômeno muito interessante comigo, que foi naquele apagão que ocorreu na América Latina, onde ocorreu a minha abdução, e após essa abdução abriu essa abertura em relação à minha consciência, e eu vi o quanto tempo eu perdi preso na religião. Isso realmente acontece quando a gente está paralisado. Eu gostaria de saber quais as raças que você então teve contato. Você foi abduzido e depois você passou a ter contato. Conta essa transição pra gente. Vou explicar pro pessoal que nem sempre você ser um abduzido é você ser um contatado. Exatamente. A minha abdução, para quem não sabe, é algo involuntário. E o contato é quando você tem uma abertura e uma percepção, pode ser tanto física quanto extrafísica, para esses seres virem ao encontro de você, passar a mensagem, que é o que eu faço hoje em dia. Hoje em dia eu sei qual é a minha missão, sei qual é a minha origem. E as raças que me abduziram não são as raças que eu tenho contato. Porque as raças que me abduziram foram reptilianos e 2 zeta retículos. E as raças que eu tenho contato, que eu canalizo também, eu trabalho com espiritualidade, eu faço reiki, eu tenho meus trabalhos e recebo também desses seres muitas orientações, que são os felinos, os arcturianos, os pleiadianos e alguns greys. Vocês vão se assustar, porque fala grey, né, é um assunto bem polêmico. Mas os greys que me dão contato não são greys negativos. Os meus mentores, onde eu descobri minha origem cósmica, onde eles me passam toda essa magnitude de informações, são felinos. Entendeu? Leandro, esse contato que você tem é em projeção da consciência ou ele é um contato físico, assim como eu e você estamos aqui? Esse contato, ele acontece tanto nos planos astrais, que são frequências vibracionais onde, após 2009, já até relatei, eu tenho um canal, né, eu sou youtuber, onde eu relatei meu primeiro contato. Ele acontece muito mais do lado de lá, mas eles já se manifestaram e se manifestam para mim. Inclusive, vou contar um relato para vocês ontem, que eu estou em São Paulo, sou do Rio de Janeiro. Eu estava no Espaço Holístico Galáctica, que é de uma amiga nossa, Karen, um beijo para Karen. E um ser se materializou e veio me dar uma informação, e era um ser arcturiano. E falar para vocês que pensam que os seres arcturianos são baixinhos, não, esse ser que apareceu para mim lá, ele era bem comprido, e muitas pessoas também confundem, porque você tem uma origem, você descobre a sua origem, que você só pode ter contato com uma raça. Não é o meu caso. Eu, quando estou canalizado e com a frequência equilibrada, determinada raça, ela vem quando necessita me dar o contato. E esse contato foi para passar a mensagem para o meu público, tanto para o espaço onde eu estava, tanto para mim. Então eles se manifestam tanto no plano astral, que são os maiores contatos que acontecem comigo, por ser projetor e ter essa facilidade após a abertura que ocorreu comigo desse contato, mas também se materializam fisicamente. Você já tirou alguma foto deles para mostrar ao pessoal ou não? Eu tinha uma filmagem, né, que a gente ia passar aqui, mas ocorreu acho que um problema, não pude fazer a reprodução, onde aconteceu um fenômeno de luz, porque os seres extraterrestres, eles não são só aquelas formas que você vê desenhadas, eles têm vários tipos de manifestações. Inclusive, a própria Cris, a Kátia, sabe que as transcomunicações é uma dessas formas deles se manifestarem aqui na parte física. Sim. E comigo eles se manifestam como luzes, eles aparecem, dão contato por meio de sons. Então, é uma gama de fatores que fazem eles aparecerem e dar o contato. Ok. Muito bem. Bem, mas coloque disponível, por favor, depois desse vídeo, você coloca essas imagens, essas imagens, interessante as pessoas verem, né? Chama o pessoal depois para o canal para assistirem, né? Eu gostaria de saber, todos nós, na verdade, qual é a intenção desses seres? Tem 2 parâmetros da intenção. Os que me dão contato, hoje em dia, são para essa abertura de consciência. Muitas das vezes,
quando eu faço um vídeo no YouTube, que vou reassistir, eu fico olhando aquilo ali que eu falei e eu falei, meu Deus, de onde eu tirei essas informações? Porque parece que não são minhas informações, são informações deles. E são informações que têm ajudado muitas pessoas a abrirem a consciência para algo novo. A Cris, conversando comigo, já falou que eu sou a nova geração. E o que eu vim buscar e vim trazer para vocês é a agregação e a sintonia da verdade do amor. O que esses seres querem que eu faça e passe para vocês é a simplicidade e a transparência que eles tanto prezam. Mas existem aqueles seres negativos também. Existem os dois lados da moeda, mas eu estou aqui para falar de positividade, para trazer um esclarecimento e abertura de consciência para vocês. Leandro, como que você vê, no seu ponto de vista de pesquisador, que sei que você acompanha seu canal, inclusive, como você vê incorporação de ETs em centros espíritas? Há muito charlatanismo e eu vou dar um parâmetro para vocês saberem se aquilo ali é verdadeiro ou não. Toda a manifestação extraterrestre em canalizadores, em centros espíritas, em centros holísticos, você tem que filtrar. Primeiramente, se você acreditar na espiritualidade, seguir pelo seu coração. Seja sempre coerente e verifique se aquilo ali não tem nenhum interesse por trás. Porque, infelizmente, até no nosso meio ufológico espiritualista, existem muitas intenções negativas que muitos seres também que entram na frequência dessas pessoas que são têm até uma certa influência, aproveitam assim da ignorância e dessa ansiedade das pessoas de terem um contato e são muitas vezes enganadas, não só no meio ufológico por esses seres, mas sim em todos os outros segmentos de religião. Então a gente filtrar as informações, prestar bem atenção se aquilo ali que está sendo passado é honesto, pesquise bastante antes de tirar como verdade qualquer parâmetro de qualquer um que seja. É isso aí. Perfeito. Perfeito, é isso aí. Bem, voltando aos contatos que você tem, né? Como fazer um contato com esses seres? Você pode falar com as pessoas, porque muitas pessoas querem ter contato com os seres. Certo. Esse contato, ele não é algo muito difícil de acontecer. Esses seres, inclusive, estão aqui à nossa volta. Você deve ter ouvido falar muito de mentores espirituais, de energias de frequência da luz, assim como existe energia negativa. Os seres extraterrestres de luz, eles dão contato para aquelas pessoas que estão na vibração do amor, da paz e da honestidade. Muitas pessoas que têm um contato, muitas das vezes, com esses seres, eles estão numa frequência e no momento certo. Você está na hora certa, no momento certo, e com o seu campo vibratório alinhado e limpo para esse contato ser possível. Comigo, foi algo involuntário que aconteceu, mas eu descobri ao longo das minhas pesquisas, ao longo desses contatos, que quanto mais eu sutilizava essa energia e quanto mais eu trabalhava a meditação, a importância de você amar o próximo, ter consciência com os animais, faz com que essa abertura, esse contato se aproxime cada vez mais. Muito bem. Leandro, qual a intenção deles ao contatar com você? O que eles desejam de você? O que eles desejam de mim é isso que eu venho tentando fazer ao longo desses 8, 9 anos, que é a agregação de todas essas pessoas que eu já entrevistei, onde já assisti palestra, onde eu tenho contato, e passar de uma forma simples, sem muito misticismo, algo que é natural. É porque as informações, muitas das vezes as pessoas têm a informação, mas guardam para si ou então cobram para poder passar algo que é simples. O intuito deles comigo é desmistificar isso e fazer agregação no meio ufológico e espiritualista. Por isso, quando eu falo o jargão no meu canal, Leandro Maktub, canal que é de ufologia e espiritualidade com a visão universalista, respeitando todos os credos. Porque se você se fixar em um parâmetro só de estudo, você não vai conseguir fazer essa agregação. E eles, dentro da minha simplicidade, me passam essa paz de espírito para eu poder ajudar vocês de alguma forma. Okay. Bem, porque ufologia não é religião, né, Leandro? Então, independente disso, você já está acessando o universalismo, né? Que eu acredito que é o básico de tudo. O básico disso. Bem, nós sabemos que as raças, elas possuem ética ou não, né? Existe aí a cosmoética. Você, na sua visão, qual a índole deles? Como você vê isso? Bem, eu sou até um pouco polêmico, vou chamar assim, em relação a isso, porque eu acredito que todos nós somos parte do todo, nós somos a fonte criadora. Então, assim como, vamos tirar um parâmetro nosso, nós podemos tanto fazer o bem quanto o mal. Os seres extraterrestres, ou os irmãos da luz,
vou chamar assim entre aspas, porque existem os negativos, eles têm um tempo de evolução diferenciado de outros. Os seres que eu dou contato em relação aos próprios felinos, eles têm uma índole intocável, mas não quer dizer que outros seres não vão chegar lá. A maioria dos seres que dão contato, que passam canalizações, que passam as informações para mim, que eu não posso falar pelos outros, posso falar assim por mim, são seres que têm uma índole intocável. Se você estiver mentindo, se você está trabalhando com charlatanismo, ou com não sendo honesto, eles se afastam e automaticamente você vai se afastar do meio. Existe extraterrestre com índole ruim ou baixa? Sim. Essa história que existe ET do bem é conversa da carochinha. Leandro, como que você vê hoje os governos estão anunciando aí a Igreja Católica preparando um possível contato. Pelo contato que você tem, eles vão se apresentar claramente para a nossa humanidade, porque nós já temos um contato, certo? Mas e para a humanidade? Porque todo mundo quer ver, todo mundo quer ter esse relacionamento. Do seu ponto de vista? Meu ponto de vista é que isso não vai ocorrer tão cedo. Tá no começo, assim, de uma abertura de consciência, nós somos muito ansiosos em relação a esse contato físico, mas a gente tem que entender que essa realidade aqui é uma realidade passageira. Nós não estamos aqui para ter contato com o extraterrestre. Nós estamos aqui, sim, para ter uma consciência cósmica e um entendimento da verdade. E aprendermos, antes de ter contato com eles, amar o nosso amigo, amar o nosso irmão, que muitas das vezes a gente quer ter uma intimidade maior com um ser que não é da nossa realidade, e a gente não consegue ser amigo de uma pessoa que está ao nosso lado. Verdade, perfeito. Falou tudo. É isso aí. Perfeito. Perfeito. Como a gente quer ter contato com seres superiores se ainda a gente não consegue nem se relacionar conosco mesmo, não é verdade? Em relação a uma intervenção extraterrestre, pelos meus contatos, até que o meu mentor felino, que não permite falar o nome dele, por causa da vibração que tem no nome dele, é algo que mexe com a frequência, eles, na verdade, lá, na sua essência, não tem nem nomes. Eles dizem que se houver algum tipo de catástrofe que mexa com a geologia terrestre, aí sim pode haver uma intervenção tecnológica desses seres para que não afete os outros planetas do nosso sistema solar, porque existem outros projetos planetários ao longo do nosso sistema solar e ao longo da nossa galáxia. Então, se houver qualquer tipo de guerra nuclear, cataclismo geológico, algo que prejudique o projeto planetário, aí sim eles intervêm. Agora, porque os governos ocultos, porque a gente não está sendo bonzinho, porque a gente não come carne, isso aí são tudo mito criado pelo próprio homem como dogma, assim como as religiões antigas vêm fazendo isso ao longo dos anos. Verdade. Ótimo. Leandro, eu quero fazer um gancho na pergunta que a Cris falou a respeito das incorporações nos centros. Nós sabemos que hoje, tanto a apometria quanto os templos se apropriam muito do trabalho com ET, até para fascinação. Mas eu gostaria de saber, nas colônias espirituais, você tem uma visão, foi passado para você se eles atuam também? Atuam, eles têm uma interação direta com o plano espiritual, as colônias astrais. Vocês devem ter ouvido falar já de Shambhala, Lago Titicaca. Vou falar aqui do Brasil, que é essa colônia aqui próxima ao Rio de Janeiro, que é o nosso lar. É que eu vou tentar explicar para vocês assim, os seres espirituais, nós somos seres espirituais, cada um tem o seu campo magnético, e essa sutilidade, quanto maior você tiver, mais você tiver sutil, mais acesso você tem aos campos dimensionais elevados. Essas colônias, elas estão num ponto vibracional intermediário. Então, todo o acesso e interação que há daqui da Terra com o plano astral, lá nas cidades e coloniais, nas cidades, né, coloniais mesmo, tá certo? São feitas e dirigidas por esses seres. A interação, a tecnologia, a abertura de consciência vem de cima para baixo. Tudo que nós temos aqui hoje em relação à consciência é permitido por esses seres que estão num nível de evolução acima do nosso. E o plano astral, ele não está no ápice da evolução do cerne humano. O nosso espírito tem muito a evoluir. Por isso que existe esses centros de controle e manutenção que nós chamamos de colônias espirituais. Leandro, o que esse contato que você teve a partir de 2009 mexeu com a sua vida? Fala para o nosso internauta. Mudou da minha vida da água para o vinho, porque eu era uma pessoa que tinha uma visão totalmente fechada em relação à realidade. E hoje eu percebo que muitas pessoas vêm me dar credibilidade porque viram o quanto eu mudei, o quanto, assim, a gente tem que ser exemplo. Para a pessoa acreditar naquilo que a gente está falando, a gente tem que ser honesto naquilo que a gente faz.
Você não precisa ser perfeito, falar bonito, você tem que ser verdadeiro, você tem que ser transparente. E essa transparência foi o que eles trouxeram para mim, e aprender a respeitar mais as imperfeições do próximo. Mostrou para mim o quanto eu não sei de nada em relação a tudo que eu achava que já sabia. Eu era uma pessoa muito soberba em relação à minha religião, e tudo que fosse fora daquilo ali não era verdade. E eles possibilitaram essa expansão de consciência e essa simplicidade que eu passo as minhas informações de algo que vinha quando eu estudava outras pessoas, que eu também tive que pesquisar. Aqui eu não estou falando somente algo que eu recebi. A própria Cris eu já acompanhei durante anos, a Kátia, estou aqui também como fã das duas, e eu considero elas pessoas sérias assim como outros. Então você, assim como eu, se quiser uma coerência, uma ética, seja coerente, seja ético, que o contato, a abertura de consciência, por mais que você não tenha um contato físico com esses seres, vai acontecer involuntariamente, porque é tudo uma questão de atração e vibração. Se você vibrar na ética, você vai atrair ética. Se você vibrar no amor, você vai atrair o amor. É isso aí. Apoiado. Assim como apoiamos, né? O Outubro Rosa, aqui, ó. Estamos apoiando hoje aqui a campanha Outubro Rosa. Espero que você aí também faça apoie, né? seu exame, por favor, gente. Eu vim até de rosa para apoiar Outubro Rosa. Não é só em outubro, né? No decorrer do ano. Até os homens, inclusive. Isto. Bem, você falou dos felinos, né? É uma das raças, assim, que eu tenho bastante admiração. Me fale um pouquinho a ligação dos seres com animais, no geral. De todos os seres? Esses seres com os animais. Bem, algo assim, como se fosse impossível você querer ter um contato com esses seres se você não amar animais. Eu até digo que se um espírito, ele só se torna evoluído quando ele aprende a amar o animal antes da própria pessoa, porque o animal é um espírito que está aqui tanto para nos auxiliar, mas quanto nós para auxiliarmos ele. Eles são nossos companheiros nessa jornada, assim como nós muitas vezes somos vistos como os bichinhos, pupilos dos nossos seres extraterrestres, mentores. Então, o contato desses seres extraterrestres com pessoas que amam os animais, você pode perceber que nos centros e casas holísticas, as pessoas que têm contato costumam amar muito os animais e também as crianças, porque a energia das crianças, tanto com os animais, é aquela energia primordial da pureza, da inocência, que tanto o animal precisa. Então, eu faço um trabalho de resgate com animais na minha cidade, onde depois que eu fiz isso, a minha vida foi só melhorando. É incrível quando você faz o bem e tem um contato com esses seres. Inclusive, vou contar uma experiência para vocês, que foi depois que eu acolhi uma quantidade de gatos para minha casa, que o meu mentor felino veio se apresentar para mim. Ele falou: agora você está preparado para o contato aberto. E eu falei assim: agora que eu fiz, porque eu já amava os animais. Sendo que eu não, assim, muitas das vezes a gente tem que tomar uma atitude, não é só você saber. Você tem que fazer algum trabalho para você acrescentar essa jornada e esse contato ser mais expansivo. Como eu disse aqui, a gente, para ter um contato com o felino, que é a minha origem, não basta somente você ter contato com o felino, você pode ter contato com todos os seres da luz. É uma questão de frequência, de vibração, e você fazer a sua parte para que esse contato se expanda. Então, o contato dos extraterrestres com os animais é algo nato e assim imprescindível para você manter essa frequência de sintonia com os seres da luz. É verdade, eu concordo em gênero, número e grau, porque o respeito é a todas as formas de vida, né? E a todas as manifestações de vida também. Leandro, você com essa coisa que eu quero que você explique para o nosso internauta, que eu acho importante, porque as pessoas podem não estar entendendo a minha origem. Explica, como é que você sabe da sua origem? Como que foi que veio isso para você? Porque é importante a gente falar que você está falando da origem, a pessoa não está nem sabendo o que significa isso, quem está te assistindo. Então vamos falar um pouquinho dessa coisa de origem. Origem cósmica. O que seria origem cósmica? Como é que eu descobri a minha origem cósmica? Foi ao longo do tempo, à base de muita meditação, de estudo. Como eu sempre falei aqui, eu venho falando aqui, é ética, coerência. A origem cósmica da fonte criadora do todo, ela não tem forma definida. Sendo que nós sabemos que as manifestações são feitas através de mônadas. E essas mônadas, elas se manifestam em subníveis. E tem um nível onde você se torna um felino, um arcturiano, ou, como eu vou explicar melhor para vocês, a parte da mônada, da subdivisão, aonde existem os seres co-criadores. E essa essência co-criadora,
onde ela vai se subdividindo até chegar nessa existência humana, é onde você tem a ligação com a sua origem primordial. Um link, mais ou menos. Isso, é como se você fosse um canal dessa determinada frequência, que pode ser tanto felina, quanto arcturiano, como pleiadiano, como todas essas outras raças que é tanto dita por aí. Entendi. Leandro, qual sua visão hoje a respeito dos ufólogos que um degladeia o outro nas redes sociais? Muito interessante. Isso é legal. Boa. Gostei, Kátia. Eu vim aqui justamente para quebrar esse paradigma, porque o momento agora é de agregamento, agregação. Essas pessoas que trabalham dessa forma, agredindo, degladiando, as máscaras delas já estão caindo, não vou dizer nem que vai cair. E elas vão ser separadas. O momento agora é de união. Essas pessoas que trabalham somente pela grana, essas pessoas que trabalham com charlatanismo, com ataques a outras pessoas que às vezes são até sérias, mas por não ter uma bagagem ou alguém por trás para dar aquele suporte, eles dão um jeito de tirar ela da mídia. E eles vão sofrer e já estão sofrendo as consequências dos seus próprios atos. Então eu vou dar um recado para você que é ufólogo, que gosta de atacar as pessoas. Abra os seus olhos, dá tempo ainda de você mudar. Eu não tô aqui, eu tô aqui, a minha amiga Felina sabe que eu também não tenho papas na língua, que se tiver falar a verdade, falar nome, eu vou falar. Então abra os olhos, vibre no amor, mude a sua frequência, seja coerente, seja ético, que você não vai precisar atacar ninguém. Leandro, eu vou te fazer uma pergunta muito pertinente que você falou. Hoje a gente vê muita gente se titulando reptiliano, draconiano, uraniano, né? Felino também. Felino é menos, porque o felino, quando ele eu falo com conhecimento de causa, ele tem que ter uma seriedade de caráter muito grande no que ele faz. Ele tem que ter firmeza, né? Agora, assim, porque os felinos, eles são muito chatos, né? No sentido de... Eles são muito sérios. A gente que teve contato com eles via transcomunicação, a gente percebe até que eles usam até uma roupa meio que militar, né, cara? Eles são muito sérios. Pelo menos os que se apresentam. Mas a gente vê muita gente hoje brincando, parece até uma brincadeira, dizendo, olha, eu sou reptiliano, eu falo em nome dos reptilianos, dos draconianos, e atacando bastante pessoas na internet também, porque eu já vi. E a postura não é ética. Qual a finalidade disso, no seu ponto de vista, dessas pessoas? A finalidade dessas pessoas é amedrontar. E foi bom você tocar nessa raça draconiano. Eu digo assim que os extraterrestres, eles podem ser bons e ruins, mas essas pessoas têm uma bem famosa aqui, mas vem aqui falar de mim, usam o medo. E muitas das vezes essas pessoas que usam esse rótulo de draconiano, de reptiliano, nem sabem da sua origem cósmica, não sabem nem o que estão falando. Não tem nem contato, né, com esses... Não sabem, estão sendo manipulados. E estão levando as pessoas para uma jornada que é totalmente... Uma derrocada. Totalmente errado do que o momento agora. Então, se você... A Cris deixou muito nítido o que ela quis passar e o que ela estava me perguntando. Abra os olhos, falou que é mal, falou que é reptiliano, que muitas das vezes é um rótulo, abre mão. Tem tantas pessoas sérias com conteúdo para ser buscado, tanto em livros, em palestras, em workshops, ou no YouTube mesmo, assim como eu passo, dentro da minha simplicidade. Por que você vai seguir uma pessoa que diz que é mago negro, que é reptiliano, que é draconiano, que se você não se sintonizar, se você não se submeter ao que ele está falando, você vai sofrer as consequências dessa realidade negativa. Saiba de uma coisa, a nossa realidade aqui, nós não estamos abandonados não. Maior, aquele ditado bíblico, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Sem dúvida. Isso aí é uma das maiores verdades. Então, se você quer uma diretriz honesta para a sua vida, abre mão dessas pessoas que falam sobre isso. É isso aí, abre mão do medo. Porque, na realidade, nós somos filhos da luz. E nós temos que exercer a nossa luz aqui nesse momento, né? E quando o Leandro fala de agregar, eu acho importante. Embora que agregar não signifique acreditar. Concordar. Né? Concordar. Agregar, você pode ter amizade e não concordar com aquilo, né? Você não precisa ter uma briga, porque a gente vê muita briga, uma fogueira de ego virou a ufologia, né, Kátia? Bem, você sabe como eu me posiciono a respeito disso. As pessoas chegam em mim e eu falo, gente, dentro da espiritualidade eu não sinto isso, para mim não tem coerência. E é o que você disse, a gente tem que sentir no coração. O coração não te engana, que é diferente de emoções. Então, a gente precisa estar com os olhos bem abertos. E através do teu trabalho, que eu acompanho
como youtuber, eu te parabenizo, porque você tenta fazer a sua visão, você não impõe nada a ninguém. É isso aí. Como nós no Enigmas também não temos este papel, nós trazemos vocês justamente para que vocês mostrem o papel de vocês e o trabalho. E também, por isso, né, Cris? Claro, e também no Enigmas nós trazemos quem é sério, quem a gente percebe que tem seriedade, que tem um trabalho de vanguarda, que vai alavancar a consciência no planeta, porque o trabalho do Enigmas é pró-consciência. Então eu percebo que você tem essa postura e essa vontade de crescer muito espiritualmente e levar essa mensagem a público. Mas falando de mensagem a público, Leandro, qual é a mensagem que você vai deixar para o nosso público? Vou deixar a mensagem que eu recebi desse ser que eu falei aqui no começo do programa. Por favor. Que foi basicamente algo que muitas das vezes você que vai fazer uma busca ou você vai apresentar um projeto, você fica com um certo receio. E esse ser falou para mim dessa forma: confie mais em si. Então eu vou falar para vocês, confie mais em você, seguir pelo seu coração, acredite na sua intuição. O momento agora é de iluminação, é de ascensão. E se você confiar em você mesmo, você vai alcançar o que você busca. Vibre no amor, na paz e na harmonia. Esses 3 fatores farão que você tenha sucesso em todos os campos. É isso aí. E falando, Kátia, sabe, se você não ouve o seu coração, sabe o que acontece? Se você aí não ouve o seu coração, você também não vai ouvir a batida do grande coração, que é a nossa grande ligação com essa força que nós chamamos Deus. Verdade. E você não precisa acreditar em Deus, ele existe, independente de você acreditar ou não acreditar, e está amparando o nosso planeta nessa jornada evolutiva dessas almas que somos nós aqui, né, Kátia Gaia? Verdade. Nós trouxemos você, Leandro, porque você realmente, em pouco tempo, conseguiu trazer muita informação. Então, como nós estamos te acompanhando, você tem muito ainda para passar. E eu vou deixar as redes sociais para as pessoas te adicionarem, tá bom? Por favor. Então, os contatos do Leandro, ele é do Rio, mas você tem acesso pelas redes. No YouTube, Leandro Maktub. No Facebook, você vai encontrar, Leandro Maktub. Bacana. Bacana, com H. Vocês podem pôr no GC pra gente, por favor, produção. E o contato é 21 98652 5313 e também 982259665. Esses são os contatos e você vai encontrá-lo com certeza. Você geralmente palestra, você atende, o que você faz lá no Rio com este trabalho? Faço palestra falando justamente sobre a origem cósmica, implantes, contatados e abduzidos, e eu estou finalizando um projeto justamente para a origem cósmica, porque o pessoal estava fazendo um trabalho de desvendamento, assim, a origem cósmica, e eu estou criando um curso para o preparo para a própria pessoa descobrir a sua origem cósmica. Não vai ser eu que vou descobrir. Então, se você quiser entrar em contato comigo aí para poder adquirir o curso ou então alguma palestra, os números a Kátia já passou, são esses números aí. Perfeito. Leandro, gratidão, espero que essa seja a primeira de muitas vezes que você nos brinde com seus conhecimentos, uma honra estar contigo, você é a nova geração de ufólogos que está chegando, como eu disse, pessoal, tem quantos anos, Leandro? 31. Então, ele é a nova geração, eu já estou passando, Kátia. Então, ele vai trazer inovações, tenho certeza que você vai estudar muito mais do que você já estuda. Sim. E que vai alavancar, ajudar a alavancar muito mais esse processo de conscientização no nosso planeta, tão necessário para esse momento. Kátia, eu queria fazer um convite às pessoas também. No começo do mês vou estar no Espaço Galáctica, né, junto com Karen Rodrigues. Convido você a estar lá comigo, vou passar a data certinha e o horário. Sim. Você também tem seus cursos, né? Mas é verdade, vocês podem entrar no nosso Facebook, Cris de Pascoal, no programa Enigmas e no meu, Kátia de Gaia, porque nós estamos sempre ali atualizando vocês de todos os nossos cursos, palestras, eventos. E aguarde, tem novidade, porque o Enigmas vai ter mais um programa aqui na TV. Olha, final de outubro. Então, olha que bacana essa novidade, né, Cris? Com certeza, a gente tem muito amparo para isso, o Enigma já está há 7 anos no ar e a gente fica muito honrado porque, assim, isso é fruto de um trabalho sério, honesto e falando de forma coerente e lógica, né, Kátia? É verdade. E, por favor, acesse o canal no YouTube, Cron TV, lá você tem todo o nosso trabalho lá de vários anos, em várias TVs, para que vocês acompanhem estes programas. E eu vou deixar meu site, que é o www.socorro
soldegaia.com.br, para vocês conhecerem um pouco mais do meu trabalho. Gratidão. Mais um recadinho só, você que deseja aí patrocinar, né, estar junto conosco nessa jornada do Enigmas, entre em contato aqui com a TV. Você tem o telefone aqui, Kátia? Não, mas você pode entrar através do 11 3482 6381 e com certeza a produção entrará em contato contigo. Isso aí. Porque no Enigmas, pessoal, no Enigmas é assim, quem reflete, Kátia Gaia? Brilha! É isso aí. Gratidão, Felino. Gratidão, Karen, que está assistindo. Gratidão a você que está plugado aí na NET, Canal 3, na TV G aqui em São Caetano. Gratidão, Kátia Gaia. Gratidão, uma Cris. honra enorme estar com vocês, pessoal. Até o próximo Enigmas. Vem com a gente nessa jornada. Tchau! Fica aí, lindo. Nós